Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário. Olá, sejam bem-vindos ao Inteligência Portuária desta semana para falar muito sobre portos, tecnologia e inovação aqui na sua TV Tati Band Litoral. Recebendo hoje um amigo especial, uma pessoa que tem aí um dos melhores currículos como gestor de portos em todo o Brasil, Angelino Caputo. Ele é o diretor executivo da Ábitra, né? Que é a nossa associação que representa aí os empresários, ou melhor, os terminais portuários e recintos alfandegados. O Angelino vai ter a oportunidade de transcrever a sigla Ábitra da forma correta, mas de qualquer forma, Angelino, obrigado pela presença, a gente sabe da agenda, você aí veio de Brasília recentemente para atender o nosso convite, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Marcelino, é um prazer estar aqui gravando com vocês. E Ábitra significa? Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados. Uma das mais importantes entidades que reúne aí a classe empresarial portuária em todo o Brasil. Angelino, você converge aí, vamos falar um pouquinho do profissional Angelino, do perfil, mas converge a passagem por todos os lados dessa história tão bonita chamada Porto, não só Porto de Santos, mas os portos em todo o mundo. Fala um pouquinho da tua experiência na autoridade portuária, hoje no setor privado, enfim. É necessário ter anos de janela para poder militar no Porto, né? Uma área muito complexa. Eu sou de carreira do Banco do Brasil, da área de tecnologia. Trabalhei 30 anos no banco e no final da minha carreira eu fui convidado para fazer um projeto do governo federal para modernizar a gestão portuária. Isso, como consequência, me trouxe para ser o presidente aqui da Codesp, na época chamava Codesp, né? Em 2014, 2015, onde eu acabei entrando de vez, sendo picado por essa mosquinha portuária que dizem, né? Uma vez picado por ela, nunca mais você escapa. E aí, depois disso, eu tive uma passagem rápida como diretor da Infraero. Também militei um pouco na parte aeroportuária, na Secretaria de Tecnologia do Ministério do Planejamento. E aí fui convidado para voltar para Santos. O pessoal aqui tinha essa vaga na Ábitra, precisava de um gestor, né? E me convidaram, acabei aceitando o convite, porque picado pela mosquinha, jamais você se livra deste efeito, né? Então, aí de novo. E o setor bancário hoje, né, o mercado financeiro hoje também se transformou como os portos, né? Mas enfim, é uma virada de chave, né, nesse paradigma profissional que é muito interessante, é como uma boa e velha cachaça, né? Uma vez provada lá... Tem jeito. Não tem jeito, né, Angelino? Bom, enfim... Fala um pouquinho então, a gente vai falar muito de tecnologia, eu ia até te perguntar onde que a tua carreira cruzou com a tecnologia, mas está explicadíssimo, né? O Banco do Brasil sempre foi de tecnologia. Na verdade, a Ábitra hoje também se posiciona como um protagonista, também por ser uma entidade de classe que cuida muito bem da provedoria, das soluções e das ideias tecnológicas em prol de um ecossistema comum, né? Mas fala um pouquinho hoje... nós vamos falar, óbvio, ao longo do programa dos sistemas que tem operando, vamos falar de características da Ábitra, enfim. Mas fala hoje qual é o papel principal da Ábitra do ponto de vista institucional. E também, se não é errado falar arbitrar, né? Tem gente que fala Ábitra, outros arbitrar, né? O certo é falar arbitrar. Arbitrar, né? É o modo português brasileiro, né, de falar. Porque na origem, a arbitrar não era dos terminais e recintos, era dos terminais retroportuários alfandegados, conhecido como TRAS. A UTRA, né? Depois que agregou também a operação portuária e outros tipos de terminais, então aproveitaram a sigla, mas as palavras que formam as siglas foram modernizadas, mas a pronúncia se manteve. Então, se manteve. Arbitrar. E qual é o desafio institucional dela hoje, Angelino? Hoje, assim, o setor portuário, o setor empresarial portuário tem 5 grandes associações e elas têm vocações específicas. Tem uma associação que cuida dos terminais de líquidos, outra dos terminais de contêiner. A vocação da Ábitra é cuidar do processo aduaneiro de importação, basicamente. De exportação também, mas o foco principal... Então, assim, a liberação das cargas nesta alfândega ou nesta fronteira do país, que é chamada porto, a carga precisa ser liberada para o seu dono, que é o importador. Isso tem uma série de processos da Receita, da Anvisa, do Vigiagro, são 22 órgãos anuentes, tem todo um conjunto de regras, então julgou-se que era necessário ter uma associação que fizesse a interlocução do empresário com os redatores dessas normas, né, para poder estar sempre ali colaborando com o processo aduaneiro brasileiro. Essa é uma metade da Ábitra. A outra metade da Ábitra, essa só funciona em Santos,
é prover sistemas que realmente controlem a liberação das cargas. Então, a origem da Arbitra, lá há 32 anos atrás, foi essa. Precisava-se tirar as cargas da área do cais e levar para uma área mais remota para liberar o cais para o próximo navio chegar. Na época estava congestionando. Alguém falou, não tem jeito de pegar essa fronteira e levar para outro lugar. Né? Era um canteiro de obra, né? Por que a carga não pode sair? Porque não passou na alfândega ainda. Quando a gente chega do avião, não tem que passar na alfândega para poder ser liberado do aeroporto? A carga é a mesma coisa. E aí? Só que não, nós está na área de fronteira. Então, por que não faz uma área alfandegada, mas retroportuária? Lá atrás, né? E a Receita na época falou, tem que ter. A carga tem que sair daqui lacrada, tem que chegar lá lacrada. O tempo da viagem desse ponto até lá tem que ser compatível para que ninguém abra a carga no caminho. Tem que ter mais uma série de controles. E nós não temos condição de fazer isso. Então, o setor empresarial de Santos falou, nós vamos fazer vamos nos cotizar, vamos fazer este sistema e vamos dar de presente para vocês nos controlarem. E isso gerou a Arbitra na época. Então, criou-se uma associação para acomodar este processo e esse sistema. Esse sistema da Arbitra da época deu filhote, hoje são 11 sistemas. Né? Por exemplo, a inspeção remota das cargas é pioneira aqui em Santos. Hoje existe uma tentativa de replicar isso no Brasil inteiro. Mas nenhum fiscal mais vai no terminal fiscalizar a carga, faz por câmeras, até da casa dele. No meio do COV, né? Do Confere. Do Confere. COV. Isso também tem uma funcionalidade para o Vigiagro, não só para a Receita, para a Anvisa, para agendar a fiscalização. Nós temos a COV, que é a Central de Operação e Vigilância, que tem mais de 3 mil câmeras do porto, com um baita de um telão lá na sede da Alfândega de Santos, que controla e com isso faz gestão de riscos. Nós temos até sistema para a Alfândega Americana, que a carga já está inspecionada daqui de Santos e chega lá com um sistema operado pela Arbitra. São 11 sistemas. Então, justamente, a gente se remeter aí aos 32 anos de história da Arbitra, não foi de ontem que ela percebeu a sua vocação tecnológica, né, Angelina? Ela só veio melhorando a performance e o número de soluções desenvolvidas. E olha só que coisa engraçada, né? Ela provê investimento nisso por meio de seus associados, desenvolve tecnologia, forma mão de obra por meio das universidades, que a Arbitra hoje absorve mão de obra no setor de desenvolvimento de software e tecnologia e coloca isso à disposição do governo. Uma verdadeira parceria pública e privada, né? Em outro modelo, né? Quando a Arbitra começou a fazer isso, não sabia que o nome era esse. Mas hoje descobriu, é parceria público-privada. Parceria público-privada. Porque o governo não gasta nada. Quem paga são os próprios associados, sem fim lucrativo, é um rateio, quer dizer, sai muito barato, né, para ter esses sistemas todos e todo mundo ganha. E, na verdade, hoje, né, o ecossistema se favorece porque tem um porto mais ágil, a Receita tem informação dada ali de bandeja na sua mão, né? Enfim, é aquele modelo que eu acho que se mostra o ideal, né? Não é o Estado controlando tudo, não é o capitalismo imperador impondo a regra do jogo, enfim, é um movimento de diálogo, né, Angelino? E hoje está muito em voga essa questão do ESG, né, de compliance e segurança, então tudo isso garante muita segurança aduaneira. A carga realmente tem um controle ali. Hoje você falou que são 11 sistemas, né, que operam por meio do desenvolvimento da Arbitra. Como é que isso tudo conversa com a Autoridade Portuária, Receita Federal do Brasil, Ministério da Agricultura, enfim, as agências reguladoras como a ANTAC? Fala um pouquinho dos órgãos anuentes e desse diálogo da Arbitra, não só para o sistema poder rodar, mas também para que tudo fique no papel de forma resolutiva, legal, e Santos vire um case de sucesso para outros portos do Brasil. Sim, uma coisa é a discussão diária que nós temos dos processos. Então, tudo passa por processo, né? Processo. O processo é a chave da questão aí. E a integração do sistema é a consequência lá na ponta. Então, agora nós estamos num momento crítico, Marcelino. O Brasil é signatário de um acordo de facilitação do comércio, lá da OMC, e nós temos um cronograma apertado para implantar o famoso Portal Único do Comércio Exterior. Dezembro de 2022, ou seja, falta um ano, né? Quando quase todas essas coisas têm que estar no ar. Então, vários processos vão ser mudados e a Receita, o SERPRO, que estão em Brasília, não sabem exatamente como é que é a vida real aqui. Então, tem um monte de grupos conversando, entrevistando como é que é feito e tal, e a Arbitra participa ativamente disso, dizendo como implantar esses processos, como mapear para depois ser automatizado. Nesse sentido, Angelino, o Porto de Santos está um pouquinho à frente? Está à frente. O nível de controle aduaneiro, de segurança aduaneira que se tem em Santos
até em função histórica, né, desse sistema da Arbitrar, é muito superior aos outros portos. Então, esse sistema nacional que está vindo, ele é muito inspirado na experiência de Santos e do sistema da Arbitrar. E aí estamos caminhando para um porto 100% sem papel, né? O porto 100% sem papel, com certeza. Agora, tem muito mais do que isso, né? Tem o tal do custo da desburocratização na fronteira do porto. Olha que interessante. Quando a OMC resolveu fazer esse acordo lá em Bali, o que eles imaginaram? Vem aí a tal da Revolução 4.0, não é isso? Sim. Esse programa de tecnologia. Sim. Então, vale a pena abrir esse parênteses. Essa Revolução 4.0, dizem, vai vir aí com sistema cyberfísico, inteligência artificial, máquinas autônomas, não sei o quê. Um bando de pessoas não qualificadas vão perder os empregos. Então, a OMC não vai ser contra o futuro, contra o progresso. Mas ela pode dar uma contribuição para que várias pessoas possam migrar de ramo. Um dos ramos é o comércio. Então, eles tiveram a seguinte sacada. E se a gente acelerar o comércio mundial em $1 trilhão? A pessoa vai trabalhar no comércio. Mas é impossível fazer isso com tanto de burocracias e barreiras que tem nos portos e aeroportos. E se a gente fizer um pacto de simplificação, de desburocratização para isso tudo? Todo mundo faz a mesma coisa igual. Esse é que é o acordo de facilitação do comércio. E enseja uma série de sistemas e automações que fazem com que esse fluxo seja mais rápido. Então o Brasil é signatário desse acordo, né, e nós temos um cronograma para implantar. Quando se fala assim, o programa do Portal Único do Comércio Exterior, ele não existe sozinho, ele existe por causa do Acordo de Bali. Ele é uma das 47 sugestões do acordo. O programa OEA, Operador Econômico Autorizado, é outra das 47. E quais são as outras? Então tem uma série de simplificações e desburocratizações que estão na reta final de implantação. Agora, Angelino, o Porto de Santos, por ser com essa característica tão particular que eu costumo repetir em muitos programas, que é a sua multiplataforma, né? Todo tipo de carga se opera em Santos, enfim, os líquidos, os granéis, enfim, produtos terminados como os automóveis, carga viva como é oriunda do agronegócio, às vezes, né? As próprias commodities, fazem do Porto um grande canteiro de inteligência, né? Um grande canteiro universitário. Como é que a Arbitrar absorve isso e propõe para os seus associados de forma estratégica? Nós temos que ir por este caminho ou por aquele. Vamos lá. Primeiro que nós temos o dia a dia e as necessidades dos nossos associados batendo na nossa porta diariamente. São demandas, né? São demandas. E a gente tem uma comunidade, a Arbitrar não sou só eu que fico aqui no governo reclamando. Existem grupos técnicos de trabalho, de reunião, que trazem as demandas e são discutidas de forma coletiva. Então a Arbitrar consegue demandar para os decisores, para os políticos, as necessidades reais dos nossos associados, o que envolve tecnologia. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, a Arbitrar tenta sair um pouco à frente promovendo hackathons, maratonas de inovação, para fustigar, para fomentar coisa que ninguém pensou ainda. Formas novas e inovadoras de fazer, às vezes, um processo que está ali um pouco arcaico, obsoleto. Então a gente tem esta bandeira da inovação tecnológica por iniciativa nossa mesmo, né? E qualquer outro tipo de aproximação com a universidade, a gente é muito bem-vindo para a gente. Então nós temos no DNA essa cultura da inovação, da modernização e queremos assim ser reconhecidos como a entidade. Nenhuma das outras associações que eu citei tem esse lado de tecnologia. Então alguém tem que incentivar a inovação tecnológica do setor e a Arbitrar que ocupar esse espaço. Legal, lembrando que recentemente, aí há pouco tempo, a Arbitrar patrocinou um dos maiores hackathons também aí para o setor portuário, enfim, promovendo essa maratona e estimulando muito o mercado acadêmico, não só os professores, mas os alunos a resolverem os problemas, os gargalos operacionais do Complexo Portuário Nacional. No segundo bloco, o Angelino vai falar um pouquinho sobre o Laboratório de Entrepostagem Industrial Portuário, o LEIP, enfim, implantado aqui em Santos, uma iniciativa também da Arbitrar. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre esse tema tão importante para desburocratizar e impulsionar o setor portuário santista e nacional. A gente volta já já. Voltamos com a inteligência portuária desta semana, recebendo o diretor executivo da Arbitrar.
engenheiro Caputo, falando um pouquinho sobre tecnologia e essa organização empresarial em prol do Porto de Santos. Angelino, quem preside a Arbitrar atualmente, faça um reconhecimento ao nosso presidente. Baião Buzeiro Filho, o diretor-presidente da Transbrasa também, um empresário, né, de sucesso aqui de Santos, e é o nosso presidente do conselho, que lá na Arbitrar também é o presidente da associação. Eu sou o diretor executivo. Legal, um grande abraço, Baiar, e toda a equipe também da Arbitrar e também da Transbrasa, a Transetária Brasileira, também é uma empresa que há anos, nascida em Santos, né, desenvolvida em Santos, provendo aí soluções para o Porto e seus clientes de forma geral. Falar um pouquinho do laboratório de entrepostagem industrial portuária. Por que ele foi idealizado, Angelino? Deixa eu fazer um gancho com o bloco anterior. Sim. Lembra que eu falei que a gente está num processo de desburocratização? Há 30 anos atrás, quando existia aquela necessidade de tirar a carga para uma área retroportuária para ser inspecionada, o processo de inspeção era muito arcaico, era muito lento. Tinha que abrir quase todas as cargas. Então criou-se um modelo de negócio que é a armazenagem alfandegada. Cadê minha carga? Ela está ali parada num recinto alfandegado esperando a Receita Federal inspecionar para ser liberada. Era muito comum o pessoal falar, cadê minha carga? Não, está parada na alfândega ainda, né? Não só o Brasil, mas os 192 signatários do Acordo de Bali, o Acordo de Facilitação, resolveram o seguinte: nós vamos turbinar tanto esse processo que vai ser possível até liberar a carga sobre águas. A carga nem desembarcou ainda e já está inspecionada, com sistema, com modernização, com outras coisas. 2 a 3% das cargas vão ser necessárias ir para um local específico para esperar o fiscal ir lá, ou fiscalizar remotamente por imagem, como é hoje, né? Então imagina assim, o tempo de passagem da carga no porto vai cair de 19 dias para 5 dias, 4 dias, 3 dias. O que as áreas alfandegadas vão fazer daqui para frente? O modelo de negócio nasceu por causa de uma ineficiência do processo. Agora o processo está eficiente, então o modelo de negócio tem que necessariamente acabar, ou essas áreas alfandegadas podem desenvolver outra atividade que agregue valor para o cliente, né? Então, atrás dessa nova forma de ocupar aquelas áreas, de garantir a sobrevivência até de alguns dos recintos, a Arbitrar saiu em campo prospectando as possibilidades. E nós encontramos uma norma que não é recente, é de 2002, que é a norma de entrepostagem aduaneira. Entrepostagem aduaneira significa que o componente importado está em algum lugar guardado e não pagou o imposto de importação ainda. Só que essa mesma norma, que é a IN 241 da Receita Federal, tem um capítulo lá que fala da entrepostagem industrial aduaneira. Ou seja, o componente não precisa necessariamente ficar só armazenado, ele pode ser manuseado, industrializado, transformado e gerar um outro produto final acabado. Mas é muito difícil porque cada componente só pode ter 1 ano de isenção. Imagina que você monta um equipamento, um parafuso chegou semana passada, a casca chegou há 6 meses, o outro já chegou há ontem. Como é que eu sei que cada um a hora certa depois que está tudo junto? Então precisa ter uma baita de uma solução tecnológica para poder controlar isso. Talvez não tivesse essa solução lá há 20 anos atrás, quando a norma foi feita, mas hoje já tem. Então o que a Arbitrar fez? Convidou todos os intervenientes deste processo e fez uma prova de conceito. Montou um laboratório, que vocês estiveram lá. Sim. E viram lá. E a gente simula essa montagem industrial. Não é que a fábrica montou uma unidade dela aqui. A fábrica contratou um recinto alfandegado que vai ter área disponível para fazer a montagem industrial ou de um produto pequeno ou de uma parte do produto. Não estou falando de uma montadora de automóvel. Estou falando de uma micro e pequena indústria que pode economizar, né, lá na sede dela. Inclusive em frete, né? Em frete. Imagina que se essa solução que for montada for para exportação. Já faz aqui na área do porto, industrializa, agrega o valor, já dá meia volta e já volta para o navio, né? Então agrega valor para a indústria, agrega valor para o recinto e é uma coisa boa para o custo do Brasil. E, principalmente, cria emprego qualificado na área portuária. Quando a gente fala, Marcelino, de porto-indústria, é bom separar isso. O porto-indústria tem vários sabores. Uma coisa é você atrair uma indústria para montar uma fábrica na zona portuária, porto-indústria. Outra coisa é você contratar um recinto alfandegado para industrializar, também é porto-indústria. O capítulo que a Arbitrar tratou foi esse segundo, a entrepostagem industrial, usando uma área de um recinto já estabelecido, já alfandegado, né, agregando valor para ambas as partes. Nós temos imagens, Angelino, como você falou, lá do laboratório funcionando na
Avenida Conselheiro Nebias, em Santos, quando lá estivemos, enfim, ele ainda está lá disponível em exposição. E qual é o público que está vindo olhar esse modelo? É o cara que está lá no Grande ABCD, que está no interior de São Paulo e tem interesse nisso? São os próprios representantes das autoridades portuárias de outros portos do Brasil? Vocês estão tendo um trabalho de fazer essa apresentação em loco, né, pessoalmente. Tivemos, Marcelo, tivemos. Sim. Aquilo foi um showroom. Sim. Que encerrou. Sim. Encerrou. Nós ficamos o conceito foi dado, né? Na época, começamos a discussão e houve muita dúvida. Como é que seria? Então vamos fazer uma prova de conceito? Sim. Vamos fazer um showroom? Aquilo durou 3 meses. As imagens estão aí mostrando como é que funcionava. Então a gente simulava a montagem. Na época fizemos um carrinho de Lego, né? Para simular que era alguma coisa, mas era bem lúdico. Mas um software operando, inclusive? Mas o software era real. Isso. O software era real da empresa que foi nossa parceira, que é a Fivercel. Ela já usa esse sistema na entrepostagem aduaneira no Uruguai, em grandes instalações. Aqui no Brasil tinha feito uma experiência piloto menor no aeroporto de Confins. Sim, em Minas. Mas nada na área portuária. Sim. Então nós fomos pioneiros em testar esse conceito. E o que a gente fazia ali no laboratório? Recinto alfandegado, você pode prestar um serviço novo para os seus clientes industriais. Não estou entendendo, vem aqui que eu vou te mostrar como é que é. Isso aí eu dou conta de fazer. Então, próximo passo, traga o seu cliente aqui para ele ver se ele quer te contratar. Então era a oportunidade de apresentar e a indústria falar, caramba, nunca tinha pensado nisso, montar na parte, na área portuária, olha, estou analisando, né? A receita, mas eu não vou conseguir controlar esses negócios, vem aqui que eu vou te mostrar o software. Então ali, você pegava na solução via, então é muito mais fácil do que fazer um PowerPoint. Aquilo era um PowerPoint analógico, vamos dizer assim. Era a vida real simulando essa montagem. E foi muito bacana. Nós fechamos aquela instalação, mas a qualquer momento nós podemos replicar. Alugar de novo, se começar a ter um interesse grande. Participamos de uma audiência pública aqui na Câmara, né, a convite do vereador Adilson, que estava tratando de Porto Indústria como um todo, mas fala da entrepostagem industrial portuária. Também falamos lá e tem muito interesse. Então, nessa linha, a gente tem uma pergunta aqui do Regis Cardoso, Angelino. Conferindo aqui o nosso tempo, a gente tem bastante tempo ainda. Apesar de ser apenas um laboratório, né? Ou um projeto piloto lá no LAIP, né? Ele trouxe um novo cenário para o Porto de Santos, nem que seja filosófico. As pessoas que lá estiveram, tiveram de repente assim alguma visão sistêmica sobre o futuro que está por vir? Pergunta do Regis Cardoso. Sim, não houve quem entrasse lá, tivesse entrado no laboratório e não tivesse saindo. Isso é viável, isso é real, isso está pronto. Não tem o que fazer, está pronto. É só um recinto convencer uma indústria a se estabelecer lá e montar, e a norma já está pronta, não tem que fazer escrever uma norma nova, um regulamento novo, só usar o que já tem de regulamento. E a própria comunidade também pode usar isso para capacitação, para poder fazer outro tipo de atividade. Então falta vontade. O modelo do LAIP, ele cabe em outras experiências pelo Brasil, ou ele foi muito desenhado sobre as características e sob demanda do Porto de Santos? Ele cabe em qualquer porto, ele cabe em qualquer porto seco, ele cabe em qualquer aeroporto alfandegado. As áreas têm que ser alfandegadas, a norma é genérica, vai depender muito da demanda, da necessidade, da característica. O que a gente defende que seja no porto e por que a gente defende que seja no Porto de Santos? O Porto de Santos é o maior porto concentrador de cargas de contêiner do Brasil. É natural que a maioria dos componentes da indústria chegue pelo Porto de Santos. Não é isso? A indústria está aqui, a maior parte concentrada aqui na região sudeste, mais em São Paulo. Então, se a indústria precisar puxar parte desse componente, a proximidade do Porto de Santos ajuda muito. Você falou do frete. Não tem por que fazer a entrepostagem industrial portuária lá no interior do Goiás para depois trazer de volta para ser exportada. Aqui já está meia volta, o navio passa aqui, né? Então, Santos tem um diferencial competitivo, embora a regra valha para qualquer área alfandegada. As áreas alfandegadas de Santos, que são muitas, nós temos um monte de terminais retroportuários alfandegados e os próprios operadores portuários também são alfandegados e têm áreas de armazenamento. Então, eu, se fosse um industrial, escolheria montar a minha operação na área do Porto de Santos e não em outro local distante para me complicar a logística. Agora, Angelino, tanto a norma quanto a ideia do laboratório em si, que vocês montaram de forma expositiva lá na Conselheiro Nebias, ela leva em consideração as áreas que já existem, não só
em terminais, vamos chamar assim, secos, os retroportuários, os que estão na lâmina d'água, ou ela leva em consideração também novas áreas? Vamos pegar aqui como exemplo aquele complexo Andaraguá na Praia Grande, que está lá com todo o seu processo, né, em andamento, enfim, um dia, quem sabe, acontece de forma exitosa, a gente torce, mas ele leva em consideração essa característica de uma área fora do porto organizado? Qualquer um. A área sendo alfandegada, ela está predisposta, ela está pré-qualificada para ter atividade industrial portuária. A gente fala portuária porque está na vizinhança do porto. A gente sabe que o porto ele tem a poligonal do porto, que é a área dentro do porto mesmo, mas aqui em Santos é bem a própria Transbrasa. É uma área que está dentro do porto, olha que interessante, aquela área lá é do porto, mas está mais distante da área do cais do que vários terminais retroportuários que estão fora da poligonal do porto. Por exemplo, a Eudimarco. A Eudimarco está muito mais perto do porto do que a Transbrasa. Só que a Eudimarco está fora do porto e a Transbrasa está dentro. Então, a gente fala da Baixada Santista, né, do complexo portuário aqui, pegando inclusive os terminais privados. Agora, Angelino, a gente está inaugurando essa temporada 2022 do nosso programa e recentemente teve uma missão, né, de empresários, a Arbitrar também foi representada. Quais foram as lições que vocês trouxeram lá dessa ida ao Oriente Médio, enfim, e quais são as projeções da Arbitrar agora para o 2022, falando de sistemas, perspectivas institucionais, econômicas? A gente sabe que é um ano que tem eleição, né? Tem Copa do Mundo, tem tudo nesse meio para ajudar o complexo portuário. Fique à vontade para falar da missão e das perspectivas de futuro. A Arbitrar sempre participa dessa comitiva, né, do evento Brasil Export, que visita um porto ao longo do mundo. Esse ano fomos em Dubai e a coisa mais interessante que nós vimos lá foi um negócio chamado Bay Box, se não me engano. Ao invés de você empilhar o contêiner um em cima do outro, você tem prateleiras, tipo prateleiras que você tem num atacadista. Sim. E cada contêiner fica na sua prateleira. Então você tem um robô, uma máquina que vai e empurra o contêiner e ele fica ali. Mas se eu precisar tirar o de baixo, não precisa tirar todos de cima, né? E pode ter até 11 andares. Então os caras estão desenvolvendo isso lá, e isso pode dar uma agilidade, né, na armazenagem que, principalmente em locais que têm restrição de área, pode ser uma solução no futuro. Otimiza o espaço. Então isso foi um exemplo, né? Mas a gente também foi num emirado lá que tem a questão de inovação tecnológica, que é Sharjah, vizinho de Dubai, também com várias experiências, não dá tempo de explicar aqui, mas assim, a gente sempre acaba trazendo alguma experiência lá e fala, será que isso se aplica lá no Brasil? E aí a gente volta com a sua missão e acaba, no futuro, implementando alguma coisa. No que diz respeito à perspectiva da Arbitrar, esse ano, em 2022, é muito especial, porque o Portal Único do Comércio Exterior, aquele que eu já falei aqui, entra para valer mesmo, com um novo processo de importação até dezembro de 2022. Isso vai dar um impacto muito grande na armazenagem alfandegada. Então, assim como a gente procurou a interpostagem industrial portuária, novos modelos de negócio, então nós temos que acompanhar essa transição dos sistemas, pegando na mão mesmo do nosso associado e ajudando a migrar e também ajudando com novos modelos de negócio. E a própria Arbitrar vai ter que repensar alguns sistemas que hoje existem, porque o governo não tinha um sistema equivalente, agora vão chegar os sistemas. Então eu tenho que começar a fazer outros sistemas para cobrir lacunas que o governo não atendeu e não ficar tentando fazer aquilo que agora já vai vir do governo sem precisar da parceria público-privada. É muito desafiador esse ano de 2022, a gente está realmente esquentando os motores aí para poder enfrentar o que vem pela frente. Legal, Angelino. Agora o momento é seu, obrigado pela participação, com certeza outras oportunidades surgirão. Abraço a Milena de Castro, também lá a nossa assessora de comunicação que viabilizou a sua vinda, o Dr. Baiaro Muzeiro também, o presidente institucional, né, da Arbitrar, e você como diretor executivo, mande nosso abraço a todos lá na instituição. Muito obrigado, eu agradeço e estamos à disposição aí, sempre que você precisar debater, isso aí é prazeroso para nós. Nós respiramos tecnologia na Arbitrar e aqui tem tudo a ver com o seu programa. Legal, pessoal. Esse foi o Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrar. A gente volta na semana que vem. Um forte abraço a todos. Não esqueçam, Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati Band Litoral. Forte abraço. Valeu! Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário.